Estamos ainda na oitava de Natal, e a igreja nos leva a contemplar o presépio. E hoje nos leva ao Templo de Jerusalém. Diz o evangelista São João que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É exatamente isso que nós vemos em São Paulo, dizendo que nós fomos adotados por filhos. Somos filhos de Deus, participantes da vida do próprio Deus pelo batismo. Mas em Jesus há, como disse o profeta Simeão, ele é sinal de contradição. Para alguns é salvação, para outros condenação, porque não o receberam. Nós ontem celebramos a festa de Santo Estevão. Primeiro mártir da igreja, foi um diácono ordenado pelos apóstolos, um dos 7 primeiros diáconos. E ele, pregando o evangelho, ele atraiu a ira de alguns judeus que se reuniram contra ele. E quando ele falava, os judeus colocavam as mãos nos ouvidos. Os Atos dos Apóstolos narram muito bem isso. Estaparam os ouvidos para não ouvirem a palavra de Deus falada por Estevão. E como Estevão continuasse falando, eles então decidiram matá-lo. E Estevão foi apedrejado. Morrendo, ele pedia a Deus perdão para aqueles que o estavam apedrejando. E foi assim que, pela primeira vez, um cristão derramou sangue por causa de Jesus. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Hoje nós continuamos vendo as pessoas tapando os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, fechando seus corações para Jesus Cristo. Continua ele não sendo recebido em muitos lugares. E será que nós, como cristãos, recebemos Jesus? Que condições são essas necessárias para que nosso Senhor possa vir a nós? Porque, na verdade, o Natal não foi apenas uma festa do passado, uma comemoração de algo que se passou também, mas o Natal para o cristão, ele nunca termina. E, sobretudo, nesta época, o Natal nos leva a um recomeço, a uma aceitação de Jesus Cristo. Por isso a igreja nos coloca hoje alguns personagens narrados por São Lucas, lá no templo, que mostram como se deve receber Jesus. Simeão expressa a esperança do Salvador, esperança que confia, movido pelo Espírito Santo. Ana expressa a condição da penitência e da oração para que Jesus possa agir em nós. Maria expressa a união do próprio sacrifício com o sacrifício de Cristo. E José expressa o cuidado com Cristo, é o guardião. Hoje eu gostaria de falar dos 3 primeiros. De São José nós teremos oportunidades durante o ano. Simeão, Ana e Maria. Naquele tempo de Cristo em Israel, havia alguns grupos. Aliás, todo Israel esperava o Messias. Todo mundo esperava o Messias. Tinha chegado, segundo as profecias, a plenitude dos tempos, e o Messias já estava às portas. Mas havia grupos que esperavam o Messias de modo diverso. Uns queriam o Messias político, que viesse trazer a libertação para o povo de Israel. O povo de Israel estava dominado politicamente pelos romanos, que eram pagãos, e os judeus não podiam nunca admitir, sendo o povo escolhido por Deus, admitir ter que pagar tributo, pagar o imposto a um estrangeiro, e esse estrangeiro era pagão. Então havia movimentos políticos de libertação de Israel, muitas vezes até com a violência, como por exemplo o grupo dos sicários, que muitas vezes matavam. Havia esses grupos então políticos, esses esperavam o Messias,
que viesse trazer essa libertação política. Alguns dizem que Judas teria sido desse grupo. Não se tem comprovação. Outros, Barrabás também, que lá na frente é preso. O fato é que havia esse grupo. Havia outro grupo que esperava o Messias, mas o Messias religioso, mas sobretudo um Messias que viesse trazer um grande poder para o povo judeu. E esse poder levaria Israel a ter o esplendor do reino, como nos tempos de Davi e de Salomão, os grandes reis do passado. E esse reino do Messias se estabeleceria em Israel e dominaria o mundo inteiro. Desse grupo poderiam ser os apóstolos, por exemplo, e outras pessoas até bem intencionadas, mas tinha uma ideia distorcida do Messias, que viria do alto e dominaria tudo e a todos e teria o seu reino. Daí nós entendemos a mãe dos filhos de Zebedeu chegar para Jesus e pedir que João e Tiago, que eram seus filhos, serem colocados por Jesus, um à direita e a outra à esquerda, e Jesus só respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem beber do cálice que eu vou beber. E aí nós entendemos porque Pedro chama a atenção de Jesus, quando Jesus fala da paixão, dos seus sofrimentos, que ele seria entregue, morreria, e seria inadmissível na cabeça dos apóstolos. Era um grupo, a maioria, digamos, dos judeus. Mas havia um outro grupo, que era um grupo mais espiritual, que esperava a libertação de Israel como um consolo de Deus, e que o Messias viesse trazer esse consolo de Deus para Israel. E em Israel para toda a humanidade. Israel como esse sinal de salvação para todos os homens. Desse grupo pertencia Maria, José, Isabel, Zacarias, João Batista, Simeão, Ana e outros, que não eram muitos, mas havia esse pequeno grupo que esperava a redenção de Israel, a libertação de Israel, sobretudo, do jugo do mal, do jugo do demônio, do jugo do pecado. Digo isso para vocês entenderem quem era esse velhinho Simeão, que estava lá no templo, movido pelo Espírito Santo. Ele tinha sido inspirado de que não morreria sem antes contemplar o Salvador. E naquele momento em que Jesus vai ao templo para ser apresentado, levado por José e Maria, para ser consagrado ao Senhor, está lá o Simeão, o ancião, o profeta. E tomando Jesus nos braços, faz as profecias. Primeiro agradece a Deus: agora, Senhor, deixai ir em paz o vosso servo. Quem contempla Jesus está sempre em paz, e pode ir em paz porque não tem necessidade de mais nada, porque meus olhos viram a salvação que preparastes para todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. E por que Simeão então acolheu Jesus? Primeiro, porque Simeão tinha o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Quando o padre faz o batizado, um batismo no rito tradicional, pelo menos é assim, lá na porta da igreja o padre sopra sobre a criança e diz: ex habeo imunda spiritus, sai dele espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo. Por isso todos nós aqui recebemos o Espírito Santo no batismo, que fez em nós a sua morada, para nos fortalecer, nos inspirar, nos dar o verdadeiro discernimento das coisas, nos indicar e nos dar forças para evitar o mal e forças para praticar o bem, porque ao Espírito Santo é atribuída a santificação das almas, que é uma obra de amor. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Por isso todos nós recebemos o Espírito Santo. Quando estamos em estado de graça, o Espírito Santo está em nós. Porém, perdemos o Espírito Santo, ele sai de nós quando nós fazemos o movimento contrário e preferimos pecar. Então o pecado mortal expulsa, num certo sentido, o Espírito Santo da alma, que continua com gemidos, como diz São Paulo, inenarráveis, nos levando à conversão.
Por isso toda obra de conversão é obra do Espírito Santo em nós. Quando nós dizemos sim ao Espírito Santo, há realmente a conversão. Aí nós temos a primeira condição para receber Jesus, é viver na graça de Deus, buscar viver essa graça e atentos à inspiração da graça, à inspiração do Espírito Santo em nós, que nos move ao templo, ou seja, nos move a Deus, nos move à igreja. Assim age o Espírito Santo. Muitas vezes nós somos negligentes nesse ponto e preferimos ouvir outras inspirações, deixando o nosso Senhor por causa de um futebol, por causa de uma novela, por causa de uma festa num clube, por causa de um momento de deleite, por preguiça, enfim. Nós arrumamos muitas desculpas para deixar nosso Senhor de lado. E o Espírito Santo continua gemendo em nós, nos chamando à conversão e a uma mudança de vida. Se nós não atendemos a esse chamado, a esse movimento do Espírito Santo, nós não vamos acolher Jesus nunca. E Jesus passa na nossa vida. Santa Teresa dizia: tenho medo do Deus que passa. Por quê? Porque Ele passa. E às vezes Ele passa uma vez, passa duas vezes, passa três vezes. Só que se nós abusamos muito da graça, Ele passa e não volta. Então sejamos como Simeão, atentos a esta passagem, a esta chegada de Jesus Cristo na nossa vida. Que pode ser através de uma pregação, através da missa, através de uma oração, através de uma inspiração, através de um livro lido, através de uma pessoa. Deus tem os seus meios de fazer o seu Filho passar para ser acolhido por nós. Outra forma dele ser acolhido é pela Eucaristia. Quantas vezes se afasta da Eucaristia exatamente porque não quer deixar uma situação de pecado. É o Deus que passa. Cuidemos. Tenho medo do Deus que passa, nos diz Santa Teresa. Vamos acolher Jesus e não largar mais, né? Deixar conosco. O segundo personagem é a profetisa Ana. É muito interessante que São Lucas fala bastante dela. Ele diz que ela se casou, né? Normalmente as meninas de Israel se casavam com 14 anos, talvez mais um pouco, e ela ficou 7 anos casada, ficou viúva, e depois de viúva, certamente ali pelos 21, 22 anos, estava já com 84 anos e não quis se casar de novo, como poderia normalmente. E vivia no templo em jejuns e orações. Aí nós vemos, porque ela reconhece o Salvador pela sua vida. No templo, jejuns e orações. Às vezes ficamos com dificuldade de acolher nosso Senhor, mas a condição para isso é estar unido a Ele pela oração e pela penitência. Penitência e oração. E quando eu digo a penitência, já tive a oportunidade de falar aqui, não é penitência apenas de fazer um ato de penitência, de usar da disciplina, como alguns usam, ou de usar do jejum, ou da abstinência, não vou comer chocolate, não vou tomar refrigerante, enfim, existem várias maneiras de fazer penitência, vou rezar um terço de joelhos, são atos de penitência. Mas esses atos de penitência, eles devem ser alimentados pelo espírito de penitência, que é uma certa compulsão do nosso coração, conscientes da nossa pequenez, da nossa miséria, da nossa fragilidade como pecadores e prontos para servir a Deus, como diz São Paulo, com temor e com tremor. Ter o temor de Deus, ou seja, procurar cumprir as nossas obrigações, cada um com as suas obrigações próprias, com amor e com um temor de ofender a Deus. E com tremor no sentido de eu tenho que evitar qualquer ocasião de pecado. Sobretudo quando eu sei que eu vou sou fraco e chegando ali vai acontecer. Então não posso fazer isso.
Chegando ali, o gatilho dispara e não tem mais jeito. Então eu não posso deixar disparar esse gatilho. Eu tenho que chegar antes e parar antes. E dizer, não, daqui eu volto. Daqui eu volto. Porque senão eu vou cair. Sobretudo quando são aqueles pecados que nós repetimos sempre os mesmos. Então eu já sei quando que acontece, em que circunstâncias, em que situações. Então o espírito de penitência vai me levar a ter esse cuidado. Mas eu só posso fazer isso se eu quiser realmente. E às vezes não deixo o pecado porque eu não quero. Prefiro ir lá me confessar, psicologicamente eu fico bem, mas será que espiritualmente eu estou bem? Uma vez que eu quero continuar fazendo e fui ali só para poder dar uma motivação para poder receber a Eucaristia? Preciso ter um cuidado porque isso é uma coisa muito séria e muito tênue na nossa vida espiritual, que às vezes nós nos enganamos. A compunção do coração, ou seja, esse sentido de penitência me leva a ter clareza a respeito dessas coisas. E eu vou ter o cuidado para não cair. E se cair, será uma fraqueza minha. Me levanto e sigo em frente. Então Ana nos mostra esse exemplo de pessoa contida, comedida, penitente, mulher de oração, mulher de sacrifícios, mas sobretudo sacrifício contra si mesma ou para se autodominar. Alguns santos padres colocam em Ana aquela mulher que simboliza quem conseguiu dominar os seus próprios instintos. E temos que lutar. Na vida eterna entra quem luta. Jesus Cristo fala, o reino de Deus padece violência e só os violentos conseguem. E essa violência é no sentido de violência contra si próprio, né? Eu tenho que me dominar. Por isso eu preciso fazer penitência e preciso rezar. Senão não consigo. O terceiro personagem aí é Maria Santíssima, grande Nossa Senhora, nossa mãe. O profeta Simeão faz uma profecia com relação a ela. E diz, uma espada de dor transpassará o teu coração, a fim de que sejam revelados os segredos dos corações de muitos. E nós vemos aí a união de Maria no mesmo sacrifício de Cristo. Qual é a mãe que não sofre vendo o filho sofrer? Um filho tem febre, por exemplo, está tossindo. A mãe, às vezes, passa a noite em claro, já está medicado, o menino está dormindo, mas a mãe não dorme. Está atenta para as suas necessidades, para logo socorrer. Então, num certo sentido, o seu sofrimento passa a ser até maior, porque por causa do sofrimento do filho. Então, nesse sentido, o Simeão disse para Maria, uma espada de dor transpassará a tua alma. Ele estava falando exatamente do sacrifício de Cristo, que é unido ao sacrifício de Maria, ou o contrário, Maria une seu sacrifício ao sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é sacrifício de Maria, do ponto de vista moral, espiritual. Porque Maria, ela participa desse sofrimento de Cristo. Uma espada de dor transpassará a tua alma. E como Maria, todos nós, se queremos acolher Jesus, temos que aprender a oferecer os nossos sacrifícios no dia a dia por amor a nosso Senhor. E quem de nós aqui não tem sacrifício? Todos temos. Todos temos momentos de contradições, de dúvidas, de sofrimentos, de humilhações, de perseguições, de doenças, cada um com as suas cruzes. Não adianta correr delas, porque estão aí, fazem parte da nossa vida. Só que para nós cristãos, a cruz não é maldição, a cruz é salvação, porque nós unimos os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. E esses sofrimentos nossos, unidos aos sofrimentos de Cristo, são oferecidos por Ele em cada Santa Missa. No apostolado da oração tinha uma oração, ainda tem, para hoje, infelizmente, está um pouco modificada, mas tradicionalmente
ela diz o seguinte: eu rezo sempre de manhã cedo, eu sou membro do Apostolado da Oração desde que saí da Cruzada Eucarística, que é a falante juvenil do Apostolado da Oração, que diz, logo quando a gente se levanta, na cama ainda: ofereço-vos ao meu Deus, em união com o Sacratíssimo Coração de Jesus, por meio do coração imaculado de Maria, as orações, obras, sofrimentos e alegrias deste dia, em reparação das nossas ofensas, e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está continuamente intercedendo e sacrificando-se em nossos altares. De modo que todas as minhas ações, sofrimentos e até as alegrias, oferecidas em união com o oferecimento que Cristo faz de si mesmo, com as suas intenções em cada Santa Missa celebrada naquele dia, eu vou transformar todos os meus atos feitos por amor a Deus, em união com Cristo por Maria, eu transformo em atos de redenção. De modo que eu participo da própria redenção feita por Cristo de toda a humanidade, porque eu me uno a Ele nesse oferecimento. Daí o sacrifício para nós ter um valor muito maior, porque oferecido em união com o sacrifício de Cristo. Sacrifícios todos, eu disse, nós temos. Agora, alguns colocam esse sacrifício unidos a Cristo. Aí tem valor de redenção, não só para a própria pessoa, mas também para os outros. Ou eu posso maldizer, ficar reclamando o tempo todo de tudo, já perdi o mérito. Então não reclamem, ofereçam, tenham paciência, ofereçam tudo a nosso Senhor. E quando a cruz estiver pesando, digam sempre: eu te ofereço, Jesus, é por vosso amor, é porque eu amo o Senhor, por isso eu ofereço. Aprendam a fazer isso todas as manhãs e vocês verão como o dia será diferente, porque tudo já vai estar oferecido a nosso Senhor. E durante o dia renovem esse oferecimento: ó Jesus, é por vosso amor. Quando chega uma pessoa que está com dificuldade, alguém que está te importunando, uma humilhação que tem que sofrer, uma dificuldade financeira, um problema de saúde, qualquer problema que seja, ofereça a nosso Senhor. Esse é o valor do sacrifício. Assim nós unimos como Maria nossa alma a Jesus, no altar, onde estiver sendo celebrada a missa, ou seja, no sacrifício oferecido ao Pai. Olhemos, pois, esses três personagens: Simeão na sua esperança, Ana na sua oração e penitência, e no seu ordenamento interior, né? E Maria, unindo o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo. E pensamos, pois, a São José, que nos guarda, que nos protege na Santa Igreja, que ele sempre nos proteja também, para que assim nós possamos caminhar nesse mundo fazendo a vontade de Deus, acolhendo Jesus, e depois possamos um dia estar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.